Projeção de vetores, também conhecido como decomposição vetorial. Decompor, pessoal, é dividir em várias partes. No caso, nós vamos dividir em duas partes. Então, até fazendo uma revisão da aula passada, se eu tiver dois vetores, vamos dar nome a eles aqui, V1 e V2. Esses dois vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Vocês sabem que existe uma resultante, que é a soma desses vetores aí, né? Quer dizer, tem um vetor que representa esses dois aqui. Como é que acha essa resultante? Eu posso usar a regra do polígono, que seria a bundinha na carinha, como eu posso usar a regra do paralelograma. Eu vou usar essa. Como é que funciona mesmo? Então você vai no vetor 1, traça uma linha paralela ao vetor 2. Vai no vetor 2, traça uma linha paralela ao vetor 1. Qual é o vetor resultante dessas duas aí? O vetor resultante é a diagonal, que sai do encontro dos vetores até o encontro das paralelas. Isso aqui é o que a gente chama de resultante, né? Tanto é que, até lembrando do exemplo que a gente falou, se tivesse um objeto aqui, duas forças puxando esse objeto, ele sairia nessa diagonal porque é o resultado da ação desses dois vetores dá essa diagonal. Tá? Então essa força aqui é uma força imaginária, ela não existe na verdade. O que existe são essas duas aqui. Então de dois vetores eu encontrei uma resultante. Mas a pergunta é, será que o contrário é verdade? E se eu tiver uma resultante, dá para encontrar as componentes que deram essa resultante? Dá. A resposta é sim. Então, decompor um vetor é usar a regra do paralelogramo, só que ao contrário. Na regra do paralelogramo, nós temos dois vetores, que encontramos a resultante. Decompor pega-se um vetor e acha as partes desse vetor. Então nós vamos voltar ao filme aqui. Como é que eu usaria a regra do paralelogramo, só que conhecendo a diagonal, para encontrar as componentes aqui, pessoal? Basta que vocês peguem, trace uma linha perpendicular ao eixo X, perpendicular significa que vai fazer 90 graus com o eixo X, e perpendicular ao eixo Y. Tem que formar um ângulo de 90 graus com os dois eixos aqui, certo? Então, se o vetor tem o nome de V, poderia ser F, Z, qualquer coisa, então nós teremos no eixo X a componente horizontal desse vetor, que nós vamos chamar de Vx. Então, o que é o Vx? É a componente do vetor V no eixo X. E no eixo Y, nós vamos ter o Vy, que é a componente vertical do vetor V, certo? Eu vou, para vocês se convencerem de que isso não é só teoria, isso existe na nossa vida real, me lembro de um exercício muito famoso, que é o seguinte: imagine vocês que tivesse um prego dentro de uma tábua, está enficado aqui dentro da tábua, certo? Eu quero tirar esse prego, vou usar um martelo. Então eu pego as orelhas do martelo, coloco aqui, faço uma alavanca e puxo, esse prego sai, né? Quando eu fizer a alavanca, eu vou estar fazendo aqui, aplicando uma força inclinada nesse prego. Então o exercício do vestibular perguntava o seguinte: por que o prego entorta quando ele sai da tábua? Todo mundo já viu, né? Todo mundo já tirou um prego de uma tábua? As meninas não sei se já fizeram isso, mas os meninos já devem ter feito, né? Quando você faz essa alavanca que você gira, o prego entorta. Qual é a explicação? A explicação, pessoal, é que um vetor inclinado, ele é dividido em duas partes, onde uma parte atua na vertical e a outra atua na horizontal. Então, como eu tenho um vetor, que no caso ali seria uma força, a gente desenha o plano cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y. E aí a gente usa essa regra de decomposição aqui, certo? Então você vai lá na extremidade do F, desce uma linha perpendicular ao eixo X. Então, se a força tem o nome de F, qual que é a componente horizontal dela? É o Fx, muito bem. Então, isso aqui, nós teremos aqui o Fx, certo?
E se eu fizer a mesma coisa, traço uma perpendicular ao eixo Y, nós vamos ter a componente vertical, que seria o FY. Então agora eu vou perguntar de novo. Por que que o prego entorta quando ele é tirado através de um martelo dessa tábua aqui? Exatamente, ó. Na verdade, essa força ela foi dividida em duas partes. Uma está arrancando o prego e a outra está puxando o prego para onde? De lado. Então, pelo fato de puxar o prego lateralmente, ele entorta. Mas eu sou pão duro, eu não quero entortar o prego. Então, o que que eu devo fazer para tirar esse prego sem entortar? Vai visualizando aí. Se eu pegar, então eu vou pegar o martelo e vou puxar verticalmente para cima. Isso quer dizer, pessoal, que essa força que está inclinada, se eu girar verticalmente, o que que vai acontecendo com o tamanho do Fx? O tamanho do Fx, à medida que eu vou aproximando do Y, o Fx vai diminuindo de tamanho. Quando estiver exatamente na vertical, quanto é que vai valer essa componente aqui? Essa componente vale 0, então não entorta mais. Tudo bem que você perde a alavanca, né? É mais fácil entortar, depois bater e deixar ele reto, né? Mas, então a explicação é essa, tá? Quer dizer, então toda vez que você aparecer para vocês aí, um vetor inclinado, inclinado significa que não está nem na horizontal nem na vertical. O que que você deve fazer? Decompor, dividir esse vetor em duas partes. Uma parte horizontal e a outra parte vertical, certo? Mas tem um lado melhor ainda, que é calcular essas componentes. Para isso a gente usaria a trigonometria, aquela questão do seno, cosseno e tangente, ó. Que figura geométrica é isso aqui? Isso aqui é um triângulo retângulo. Se esse tamanho é VY, quanto que vale esse tamanho aqui? Não é VY também? Então, se vocês fizerem seno e cosseno, pessoal, não vou fazer porque a gente não tem muito tempo, vocês vão descobrir que a componente x é V cosseno alfa. Você pegaria o cosseno do ângulo aqui, tá? E a componente y seria o V multiplicado pelo seno de alfa. Tá? Então, isso aí vai te dar os valores das componentes do vetor, tanto na direção x quanto na direção y. Certo? Então, eu dividi o vetor em duas partes. E o nome projeção, porque lembra uma coisa projetada mesmo. Se isso aqui fosse uma tábua, eu ilumino de cima para baixo, o que que aconteceria exatamente nessa região aqui? Ó? Nós teríamos uma sombra projetada no chão. E se eu iluminar lateralmente aqui, o que que nós vamos ter na parede aqui? A sombra projetada. Então, por isso que recebe o nome de projeção de vetores, tá certo? Então, ele é dividido de tal maneira que ele atua tanto na horizontal quanto na vertical. Os meninos sabem disso desde pequenininho. Quando ganhou do seu pai aquele caminhãozão de madeira, lembra que vocês ganharam, né? Aí o que acontece? Você amarra uma cordinha e sai puxando o caminhãozinho lá na rua. Eu puxo o caminhão na diagonal, só que o caminhão não anda na diagonal. Onde é que ele anda, pessoal? Ele anda na horizontal, no chão. Por quê? Porque quando eu apliquei uma força diagonal, parte desta força atua na horizontal. A outra parte atua na vertical. Nós vamos ver logo, logo que isso aqui vai ajudar a sustentar o caminhão no solo. Está relacionado com uma força chamada força normal. Mas isso é coisa para depois, tá certo? Então, com isso, a gente dá uma fechada. Ó, deu certinho ali. A gente fecha a questão de vetores e aí nós vamos utilizar essa questão para o estudo que a gente está tendo, que é o estudo da cinemática. Vetor, para nós, é uma ferramenta, é uma linguagem que nós temos que ter para trabalhar com flecha. Se eu não tiver essa linguagem, eu não sei trabalhar com vetores, tá certo? Não é igual massa, tempo, que você pega o valor e soma, não. Então, voltando à nossa matéria, estamos estudando cinemática. Só que a cinemática que nós estudamos até agora chamava cinemática escalar. O que a gente estava preocupado apenas com os valores das grandezas, né? Velocidade, aceleração, distância. A partir de agora a gente estuda a cinemática vetorial, onde não só o valor basta, tem que levar em consideração direção e sentido, certo?
Então, vamos falar de tudo de novo, só que agora tratando como vetores. Distância, velocidade, aceleração. Então, a primeira grandeza vetorial aí chama-se deslocamento vetorial. Então, imagine que um carro, um objeto, um móvel qualquer, saiu de uma posição e chegou em outra posição. Certo? Então, vamos chamar isso aqui de posição A, foi até a posição B. Então, conclusão, esse elemento, essa curvinha que ele percorreu aqui, nós já conhecemos bastante. É o nosso famoso ΔS. O que é o nosso ΔS mesmo? É o deslocamento escalar, é o espaço percorrido, é a distância entre os dois pontos na trajetória. Então, o que não falta é definição para ele. Pessoal, além do deslocamento escalar, presta atenção que agora começa a matéria nova. Além do deslocamento escalar, existe um vetor chamado vetor deslocamento ou deslocamento vetorial, que é o vetor que vai ligar a origem do movimento até o final do movimento. Então nós temos um vetor, que nós vamos simbolizar aqui pela letra D de deslocamento, tá? Que é aquele que liga a origem à extremidade final desse movimento. Certo? Você fala, mas para que eu quero esse vetor se o carro não andou nesse vetor, ele andou na estrada? Esse vetor de deslocamento ele vai nos orientar a viagem toda. Porque, por exemplo, quando esse objeto está se movendo, ele vai mudando de direção e sentido. Ora para cima, ora para baixo, daqui a pouco na horizontal, daqui a pouco sobe de novo, faz outra curva. Então, o vetor de deslocamento, ele nos diz exatamente qual foi a orientação total do movimento. Quer dizer, se a gente usar um pouco de geografia aí, ele foi de uma direção tipo nordeste para o sudeste, do noroeste para o que mais? Para o sudeste de novo, tá certo? Então ele vai nos dar a direção final e o sentido final desse movimento. Lógico, só vai coincidir o ΔS com o tamanho do vetor D se a trajetória for o quê? For retilínea, né? Se eu andar em linha reta, a distância que eu percorri e o meu vetor de deslocamento, eles têm o mesmo valor, certo? Então, repetindo, pessoal, o vetor de deslocamento é o vetor, quer dizer, é a flecha que liga a origem do movimento até o final do movimento, tá certo? Não é o espaço percorrido. O espaço percorrido foi isso aqui, por onde o cara andou na trajetória ali, tá certo? E em cima disso, a gente também define o vetor velocidade média. Nós já conhecemos a velocidade escalar média. Como é que calcula mesmo? ΔS por ΔT. O vetor velocidade média, que nós vamos chamar vetor velocidade média. Vetor, flechinha, velocidade média. Coloquei duas barrinhas. O que significa isso? Módulo desse vetor vai ser o módulo do vetor deslocamento dividido pelo tempo gasto. Tá? Então, você calcula o tamanho desse vetor deslocamento, divide pelo tempo, você terá o chamado vetor velocidade média. Que seria, pessoal, a velocidade média que ele teria, onde estou o tempo do verbo aí, se ele percorresse o tal do vetor deslocamento. Ou seja, em linha reta entre A e B. Tá? Direção e sentido da velocidade vetorial média, a mesma do vetor deslocamento. Tá? Quer dizer, a rapidez dele, vetorial, né? A velocidade vetorial dele vai ter a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Vou passar um exemplo aqui para ficar bem claro para nós qual é a diferença do que a gente já conhecia para o que apareceu agora. Tá?